Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de palestras do HF pela Cooper Citrus. Novamente nós vamos falar de batata. Eu sou Débora, sou consultora especialista de HF focada em batata e cebola pela Cooper Citrus. O nosso tema de hoje é cuidados essenciais para se obter batata semente de qualidade. Vamos fazer um resuminho do que a gente vai ver. Semente é o principal insumo da agricultura. Isso é muito importante. Essa é uma frase que me marcou muito, não na época, mas hoje. Eu tinha uma professora na universidade que sempre falava isso. Semente é o principal insumo da agricultura. Eu achava que ela estava puxando sardinha para ela. Mas depois que eu fui plantar, realmente ser produtora, aí eu vi que faz todo sentido. Então, semente é o principal insumo da agricultura. Muitas lavouras passam por problemas devido ao uso de sementes de baixa qualidade. Na cultura da batata, a semente de qualidade é o que garante a maior parte do sucesso da produção. Aquisição de sementes de qualidade. Então, a primeira coisa para você adquirir semente de qualidade, nutricional ajustado. Por favor, lavoura feita pelas coxas nunca vai dar semente de qualidade. Veja a procedência de quem vocês estão comprando sementes. A nossa aquisição de semente é diferente da aquisição de semente de cereais, que tem várias multinacionais envolvidas. O nosso, geralmente, o produtor faz, ou alguém que montou uma empresa faz. Então, a gente tem que ter consciência nutricional de semente, tem que ser bem ajustado, tem que ser bem equilibrado e não pode faltar elementos na composição da lavoura, senão não tem semente de qualidade no final. Epigenia. Isso é um tema muito polêmico, mas eu vi acontecer isso na prática, então eu estou falando para vocês algo que aconteceu comigo. Tem que ter essa parte também da epigenia, brotação somente na parte de crescimento, tempo de câmara fria adequado. Isso a gente falou também na palestra anterior para quem assistiu, né? Nós falamos sobre isso. Na sequência nós temos uma foto. Essa foto ela está com zoom, que é a foto assim de uma semente praticamente perfeita. Então vamos lá, não deixar faltar nutrição. Se eu tenho um campo que eu estou, né, fazendo uma lavoura de batata que ela é para semente, não é para consumo, não é para fritura, é para semente. Eu vou ter que fazer um campo com nutricional ajustado, com preparo de solo muito adequado. Nós falamos isso na palestra anterior também. Preparo do solo, uso correto do subsolador, uso correto da irrigação, amontoa feita nos padrões, isso aí já garante boa parte de você conseguir uma semente de qualidade. E principalmente o nutricional, não pode faltar elementos. Aí entra aquele caso da epigenia, que a gente estava falando atrás, que é um tema polêmico. Se eu fiz a minha lavoura, não coloquei boro, não coloquei magnésio, deixei o cálcio a desejar e ela passou por um estresse, é a hora que eu colher essa semente, armazenar ela na câmara fria e depois vender para qualquer produtor. Quando esse produtor for plantar essa semente, ela vai expressar todo o estresse que ela sofreu na lavoura quando ela estava sendo feita. Então, um exemplo. A gente, no dia a dia nosso como ser humano, a gente fala assim, todo mundo só lembra o que eu fiz de ruim, ninguém lembra o que eu fiz de bom. A mesma coisa é isso aí na batata. Ela só vai lembrar o que ela sofreu, a falta de um boro, a falta de um cálcio, um estresse por água, uma fitotoxicidez por produto, e ela vai levar isso para a próxima geração, que no caso é a semente que você está adquirindo. Aí a hora que você colocar lá no campo, ela vai começar a expressar isso tudo. Então tenha cuidado. Esse negócio da epigenia também é uma coisa séria. Ela vai lembrar dos estresses, tudo que ela sofreu de ruim, ela vai levar para a geração posterior. Então, vamos ver pessoas assim que têm um nutricional ajustadinho, que conduzem bem uma lavoura, sem esses estresses, para você já adquirir essa semente que vai determinar boa parte da sua produção, e no caso, rentabilidade também. Na sequência aqui, vamos falar de cuidados com a colheita. Você fez isso tudo, preparou o solo bem, irrigou certinho, fez uma montoa bem bonita, bem organizadinha, sem machucar a haste da semente, da batata. Você fez todo o passo a passo correto. Conduziu uma lavoura assim extremamente bonita, bem conduzida.
você chega na colheita, você não pode deixar a desejar de jeito nenhum. Então, você tem que colher na hora certa. Se o seu campo é de semente, ele não é de consumo. Então, muitos produtores, eu falo porque eu já fiz isso também, 2016 ou 2017, se não me engano, eu fiz uma lavoura pensando em consumo e ela deu muito boa, muito bonitinha e eu tirei a parte baixa. A parte baixa são as batatas menores para semente. Foi errado. Ou você faz o seu campo para semente, ou você faz o seu campo para consumo. Não mistura as duas coisas. Não tem dessa de tirar a parte de baixo, porque o seu trabalho vai ser muito pior. Então, para e pensa: é o campo de semente, eu vou colher ela na hora de que é certo para colher semente. Vamos falar de ágata. Plantei. Ideal colher batata semente entre 65 dias a 75 dias. Vamos imaginar aqui uma curva, né? A curva do humano. Nasceu, é bebê, adolescente, é jovem, entrou em senescência, está na terceira idade, está idoso. E depois acaba acontecendo a morte. Na batata é a mesma coisa. Plantou, nasceu, está crescendo. Lá nos 65 a 75 dias é o ápice, é onde ela está extremamente jovem, onde ela tem muita metabolização. Então é a hora de você colher essa semente. Você não pode deixar ela começar a entrar na senescência, né, com 85, com 90 dias, com 100 dias, porque você vai estar colhendo um material que já desceu toda aquela carga virótica. Então tem hora certa para você colher semente de batata. 65 dias a 75 dias, para evitar esses problemas futuros, evitar de descer essa carga virótica. A hora certa compreende essas duas, 65 dias a 75 dias. Na foto a gente consegue ver na sequência, falando da colheita ainda, tem duas fotinhas, dá para ver essas batatinhas debaixo d'água e a outra com umidade muito grande. E como a montoa foi feita rasa, vocês podem ver na foto ao lado, ela tá aparecendo. Então, teve, né, destorroou, amontou, ela desceu, acabou deixando batata à mostra, é onde a batata fica verde. Às vezes a gente acha no mercado batata verde, é que ela ficou exposta no sol. Se ela tivesse enterrada bonitinha ali, ela não estaria verde. Então, isso aqui é um erro da amontoa. A amontoa que não é feita profunda, feita certinha, conforme a gente falou na palestra anterior, acaba acontecendo esse problema no final. Vai destorroando, a gente vai passando irrigação, vai ventando e tudo mais, vai aparecendo batata. Então aqui eu coloquei nunca colher batata semente molhada. Por favor, nunca, nunca mesmo, nunca é nunca, nunca colham batata molhada para semente. É consumo, tá molhado, usa o discão. A esteirinha não vai passar, não tem problema, é consumo, você vai lavar, vai para a lavadeira depois. Mas, por favor, é semente, você vai plantar, é batata semente? Não colham batata semente molhada. O problema que você vai ter com podridão de semente depois vai ser muito grande. Ela começa a apodrecer de dentro para fora e a gente não vê. Depois começam os problemas lá na lavoura que não tem produto que consiga controlar isso. Então, por favor, semente molhada, não colhe. Tem dois maquinários aqui, né, que falam um pouquinho do cuidado na colheita. Então, a gente tem do lado esquerdo aqui, vocês estão vendo cair um pozinho. E do lado direito, vocês estão vendo a terra úmida e a pessoa acompanhando a arrancadeira. Essa é uma arrancadeirinha de esteira, né? Se tiver seco, que eu já fiz isso, já colhi semente seca, na verdade tinha até uma certa umidade no solo. Nós estávamos com 4 ou 6 arrancadeiras, não me lembro direito. Foi passando as arrancadeiras, ficaram vários eitos, né? Vários eitos tirados, e a batata estava um friozinho. A gente pensou junto com o outro técnico que estava lá, vamos deixar secar um pouquinho para ela não ficar molhada, porque não pode molhar semente, não pode colher molhada. Só que tem uma grande diferença: seco, úmido e molhado. O nosso lá, ela estava úmida, só que na nossa cabeça ela estava molhada. Então a gente errou. Colheu, abriu o zeito tudo, a turma veio colhendo e a batata ficou ali. O sol apareceu, aquele sol do Goiás. Aí você imagina, foi secando. Até então a gente não viu problema nenhum. Colheu, pôs na caixa, mandou para a câmara fria. Uma semana depois a batata tá como se tivesse várias pessoas colocado a unha, mulher com a unha um pouquinho maior, apertado, e ela começou a enxugar. Chama unha dura.
Não é parecido com a escaldadura de sol, mas ela demonstrou que a gente achou até que era um dano mecânico de estar batendo na esteira e subindo e não era. Simplesmente porque estava no ponto certo de colher, eu deixei um pouco mais no sol, acabou dando esse problema. Como ficou aberto, ressecou, quando eu plantei, porta de entrada de doenças, né, de solo. Rhizoctônia, canela, então deu esse problema, ficou aberto ali para fungos se apropriarem ali, então não foi legal. O ponto aqui dessa segunda foto tá bacana, é úmido, seco, úmido e molhado, não é encharcado. Molhado é encharcado, você não pode colher semente assim, e nem no seco, porque dá esse problema de unha dura. É úmido, o ponto dela de colher é úmido. Se você colher ela muito molhado, né, na parte do molhado, vai começar a subir muito torrão, isso vai machucando. E se você colher seco, a terra vai coar muito na arrancadeira, ela vai bater, vai começar a pelar. E pode ser que até machuque, que é a porta de entrada novamente para as doenças de solo. Então evitem colher úmido sempre. Colheita também é tecnologia e isso demanda muito para aquisição da semente. Nessa foto a gente tem um bag rasgado na lavoura, aí eu coloquei aqui para vocês. Evitar armazenamento em bag. Evita de colocar em bag, principalmente em bag de fertilizantes. Lembra? Fertilizante, adubo não pode encostar na semente. A mesma coisa aqui. Então evita de usar bag. Tem regiões que o pessoal corta o bag vários, né, quadradinhos assim para ventilar. Isso ajuda. Mas o ideal, se você for armazenar na sua câmara fria, põe no bins, né? Uns chamam de bins, outros de caixote, caixa K plástica, mas evita de guardar no bag. Lá embaixo fica sem respiração, ela começa a respirar mais, né? O gás carbônico fica muito alto, aí ela acaba envelhecendo. Aí você vai ter uma semente cansada a hora que você for plantar. E falando em câmara fria, aqui temos duas fotos de câmara fria, uma parte interna e a parte externa. Nessa primeira foto aqui é a parte de fora de uma câmara fria. Vocês podem ver que lá no topo tem um quadradinho. Parece um holofote de luz, mas não é. Aquilo ali é entrada de ar para fazer a renovação de ar. Eu vejo que tem muitas câmaras frias que aquele quadrado é fechado, a única entrada de ar é a porta. Se você abriu, é ali que entra ar. Fechou, acabou. Então a câmara ela tem que ter essa renovação de ar. Se não tiver, vai acumulando gás carbônico ali embaixo, a batata vai respirando, vai sair uma batata cansada, uma batata envelhecida. Então tem que ter essas entradas de ar. Da mesma forma que vai entrar o ar de fora, você bem na parte de baixo, vocês podem ver desse quadrado que parece que tem uma madeirinha colocada, tem outro quadradinho parecido com o de cima. O de baixo é a saída de ar. Essa saída de ar é a saída do gás carbônico. Ah, mas por que tem que ser embaixo? Porque o gás carbônico é pesado, a concentração dele é perto do chão. Então eu coloco para entrar o ar de fora na parte de cima, renovar esse ar, pegar esse gás carbônico e sair por essa saída aqui na parte de baixo. Porque o gás carbônico é pesado, eu tiro esse gás carbônico, a minha batata vai respirar mais tranquilo, não vai acelerar a respiração, eu vou conservar ela mais nova. Então, isso é muito importante. Entrada de ar, saída de ar da câmara fria. Na foto ao lado, você vê que tem dois ventiladores. Esses ventiladores vão fazendo a resfriação do ambiente, para manter na temperatura que a gente precisa. Então, esses ventiladores, geralmente, é bom eles ficarem do lado maior. Se a câmara fria ela é retangular, é bom que fique nas laterais, porque ela vai alcançar uma maior parte da interno, né, onde tiver o produto. E evitem de deixar a caixa de baixo, porque ela pode congelar e começar a pingar. Molhou a semente, acabou o potencial da sua semente. Falando em câmara fria, tem uma fotinha aqui de uma batata. Na sequência, essa aí é considerado como se fosse uma batata tipo 3, tipo 4, dependendo da região. Um brotinho só. Não pode sair um broto. Muita gente fala assim, a câmara fria para quebrar a dormência da batata. Não. A câmara fria é para quebrar essa dominância apical, dominância de um brotinho só sair na sua batata. Se você tem um broto só, você vai ter batata graúda, mas em menor quantidade. Em média, cada haste dá 3, 4 batatas.
Se nessa foto aqui eu tivesse mais uma haste, eu teria aqui, no caso, de 6 a 8 batatinhas, mas eu tenho uma só, então eu vou ter 3. A produção vai lá embaixo. Você ganha um pouco no peso, que dá uma batata graúda, mas a produção vai lá embaixo, então não é legal. Principalmente para campo de semente. Eu não preciso de semente tão graúda, então eu posso ter mais hastes para me dar quantidade. E aí eu vou ajustando a qualidade no decorrer da lavoura. Então lembra, câmara fria é para quebrar esse broto único, tem que sair mais broto. Na foto aqui a gente consegue ver um interno também de câmara fria, tem a porta ali, né? Os ventiladores do lado maior, igual eu falei para vocês, só tem que tomar o cuidado. Esse ventilador na parte de trás ele tende a congelar. Congelou, tem que ir lá organizar, porque senão ele pode parar. Aí para um, quando vê começa a parar em sequência, aí você acaba deixando a sua batata dentro da câmara, fechada, aí vai subindo a temperatura, a partir de 4 graus ela começa a querer brotar. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Nessa foto aqui tem foto que não é da batata, mas é só para ilustrar. Você pode guardar a batata tanto em caixa ou em bins. Do lado esquerdo a gente tem caixa plástica, né? Caixa K. E do lado aqui são caixotes de papelão. Mas vamos imaginar que fossem bins. Cada pallet que você colocar na sequência, você tem que dar um espaçamento para que o ar percorra ali. Se você juntar tudo, tumultuar, amontoar tudo, não vai correr ar direito. E aonde tiver com menos, né, essas rajadas de ar dentro da câmara fria, onde ela vai respirar mais, ela vai envelhecer. Na hora que você põe no campo, uma nasce primeiro, a outra nasce depois, e fica aquele campo irregular. Tudo também por causa de guardar a semente amontoada, por isso que no bag também não é legal. Nessa outra foto aqui, aquele cuidado que eu falei, não coloca a caixa. Aí fala, mas eu tenho muito, tudo bem, então coloca alguém para poder olhar isso aí. Se molhar, colocou as caixas, colocou os bins embaixo desses ventiladores, acaba acontecendo um problema, congelou, ele começa a pingar, soltar aquela água, molhou as suas caixas de cima, você perdeu caixa. Consequentemente, você está perdendo dinheiro. Então, vê se compensa realmente fazer isso. Câmara fria, controle de temperatura para batata, de 1 grau até 3 graus. Nas que eu tinha, deixava 2 graus. Era uma temperatura bacana para poder manter. O ideal, 2 graus. Controle da umidade. É importante ter umidade na câmara fria, acima de 90%. Evitem de deixar a câmara fria com umidade baixa. Tenta manter em 100%. Eu sei que é difícil, mas pelo menos acima de 90%. Tem que ter essa umidade, senão ela vai ressecando e vai usando a água interna. Daqui a pouco tá uma semente que já não está mais viável. Então, mantém aí 2 graus de temperatura, umidade acima de 90%. E é interessante o controle de gás carbônico. Aí você fala assim, mas o que tem a ver o gás carbônico? Tudo. Eu tenho 30 anos. Quem tem 36 anos é mais velho do que eu, com certeza. Mas por quê? Só por causa da idade? Não é. Ele respirou mais do que eu, então envelheceu. Quanto mais a gente respira, mais velho a gente fica. A mesma coisa é para batata. Quanto mais ela respirar, mais velha ela vai ficar. Então, e para ela respirar, nós pegamos o oxigênio e liberamos o CO2, liberamos o gás carbônico. Então, ela é o contrário, ela pega o gás carbônico. Se eu tumultuar, né, amontoar essa quantidade de semente dentro da câmara fria, o gás carbônico está lá em cima, acima de 800 ppm, acima de 800 partes por milhão. Ela vai respirar mais, vai respirando, ela vai estar envelhecida. Quando você tirar ela da câmara fria para fazer o plantio, você vai ter uma batata cansada. Todo produtor de batata já ouviu falar batata cansada. Respirou muito. Então, cuide da respiração, cuide da vida útil da sua batata semente. Para você fazer isso, tem esse aparelhozinho aqui, que é para fazer o controle de gás carbônico. Então, o ideal, mantenha abaixo de 800 ppm. Eu nunca consegui manter abaixo de 1.200 e pouquinho, igual tá aí. Porém, quando eu arrumei a câmara fria, coloquei a renovação de ar em cima, a saída do gás carbônico embaixo, porque a saída do nosso gás carbônico estava no meio da câmara fria. Sendo que ele é pesado, ele fica embaixo, a gente fez a construção com o pedreiro, passou essa saída,
de gás carbônico de ar para baixo e colocou no relézinho, a cada 15 minutos ela faz essa renovação, eu consegui chegar aos 800 ppm, principalmente com espaçamento também dentro da câmara para poder circular o ar. Então mantenha sempre, tenta manter a sua câmara fria com 800 ppm abaixo disso para o controle do gás carbônico, para evitar ter uma batata cansada e mais velha. Aí está o exemplo, né, que a gente falou, entrada de ar em cima, renovação ali dentro, espaçamento entre as caixas, entre os bins, né, entre os pallets e a saída de ar ali, e renovação. Quando você pega uma câmara fria que não tem isso, que é só a porta, na hora que você abre, que tem batata lá dentro, parece que você recebe um soco na cara, você sente cheiro de terra, você sente cheiro de fungo. Então isso é fácil, dá para ver que não está renovando o ar lá dentro. Então é tecnologia, é interessante, é um investimento excelente para quem produz a sua própria semente, que no caso grande parte dos produtores. E para quem produz também para vender para outros produtores. Tem que ter uma câmara fria ajustada, porque senão não vai ter sucesso no final. Olha o exemplo aí da semente. Essa é uma semente extremamente brotada. Nela foi feito um trabalho de ácido, porque ela não queria brotar e o cronograma estava apertado e tudo mais. Foi feito isso. Então, ela só tem broto ladrão do lado contrário. Em cima, na parte de crescimento, tem tanta haste e esse broto ladrão só serve para dar doença. Está roubando, é uma fonte de dreno, é ladrão, está roubando aquilo que poderia crescer nas batatas, que é o que você vai querer no final. Então, evita de comprar semente que tenha brotações em vários locais sem ser ali em cima na parte de crescimento. Isso aí você vai estar economizando dinheiro se você comprar uma semente boa. No exemplo aí ao lado, ó, aquisição de semente, sanidade e vigor, nutricional tem que estar ajustado, sem as brotações laterais, e ela tem que estar firme. Evita de comprar semente mole. Evita, ela tem que estar firme. Eu dei até um zoom nessa foto da mão aí do UB, que é um grande químico e extensionista, que é nesse próximo slide, só tem essa foto. Ele aumentei para vocês verem. Olha que batata, semente maravilhosa. Firme, brotação só na parte de cima. O broto não tá grande, porque o broto grande, quando você põe na planta dele, ele se quebra. Quebrou é problema. Então, tá no ponto de plantar. E nessa semente foi um dos principais, assim, produção elevada que teve de acordo com o produtor que plantou. Então é uma semente que dá para você ver, ela é padronizada, tá separadinha, ela tá firme, só tem broto na área de crescimento. Então comece a olhar isso aí na hora de comprar a sua semente. Considerações finais, pelo que a gente falou aqui, que nessa palestrinha é curto tempo, mas deu para abordar bastante coisa. Nutricional é fator principal para você ter semente de qualidade. Se vocês não têm nutricional ajustado da lavoura, não tem como você ter semente de qualidade depois. Então, manejo adequado, igual a gente falou, técnica de preparo de plantio, da montoa, irrigações espaçadas, o potássio sendo colocado e mais vezes na lavoura, você fazer o balanceio com cálcio, magnésio e o boro, você consegue ter uma semente de muito boa qualidade depois. Né? E a câmara fria padronizada, igual a gente falou. Não vamos deixar as batatinhas aí saírem, né? Essas batatas sementes cansadas. Vamos evitar delas respirarem muito. Então tem técnica e a gente mostrou para isso. Nutricional acertado, plantio bem feito, preparo de solo bem feito, amontou bem feita, irrigação organizada, colheita padronizada também, conforme a gente falou, e câmara fria ajustadinha, você vai ter sucesso na sua semente. Dali para frente é só você conduzir uma lavoura que você vai ter alta produtividade. Agradeço a presença de todos, até uma próxima.